Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe essa semana que começa, em nome de Jesus. Queridos, eu queria compartilhar um texto da Palavra de Deus que ele se encontra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 1. Esse texto da Palavra de Deus, ele fala a respeito da vitória que Deus concede ao rei Josafá sobre os seus inimigos. Mas por que eu queria estar compartilhando desse texto? Nós temos aí mais 15 dias de lockdown aí, devido à pandemia do coronavírus. Comércios estarão fechados, um monte de lugares fechados. E como vai ser? Para quem é comerciante como eu, para quem tem loja aberta, tem comércio, que paga imposto, que depende do cliente, como vai ser para o profissional autônomo? O que fazer diante de uma situação que está se tornando muito difícil? E difícil em que sentido? Difícil por causa da área da saúde, difícil devido à situação financeira, e difícil porque, de uma certa forma, ficaremos impossibilitados de trabalhar. Mas, poxa vida, o que fazer diante de uma situação tão difícil dessa? No livro de 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história do rei Josafá. E quem era esse rei Josafá? O rei Josafá foi um rei que ele viveu no Antigo Testamento da Palavra de Deus. O rei Josafá foi um rei que ele governou a nação de Judá. E durante um certo tempo, esse rei, ele foi acometido por uma investida dos inimigos para tomar o seu reino. Mas o que é interessante, amados, é que o rei Josafá foi um rei bom. Ele foi um rei bom para a nação de Judá naquela época. E ele foi um rei que ele andou conforme a vontade do Senhor. Ele fez aquilo que agradava o coração de Deus. Mas como uma pessoa que é uma pessoa boa, que faz... que leva a vida de acordo com a palavra de Deus e faz a vontade de Deus, como pode ser afrontado pelo inimigo? Como pode ser acometido de ladrões, bandidos, pessoas querendo tomar o seu bem, o seu reino? A palavra de Deus fala, lá no versículo 3, ou melhor, desculpa, no versículo 2, que então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. O versículo 3 diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Amados, o mensageiro do rei vem trazendo uma má notícia, que estaria vindo um exército contra o reino dele para tomar suas terras, tomar seu reino, tomar o seu trono. Quem eram esses homens? Esses homens eram os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos filhos dos Amonitas. Esses homens, esse povo, queriam tão somente tomar aquilo que não era deles, tomar posse da terra que Deus deu para o rei Josafá e para toda a sua parentela, para todo o seu povo. A terra, a bênção que era daquela nação, homens ladrões queriam roubar. E o que o rei Josafá fez diante de uma situação dessa? Ele temeu, como qualquer um temeria. Se chegasse um mensageiro para a gente dizendo: olha, está vindo uma multidão contra a tua casa, roubar os teus bens, roubar a tua família, levar a tua família escrava, e você vai perder tudo aquilo que durante anos você trabalhou, você conquistou e você ajuntou. Então você ficará sem nada e você passará a ser escravo daqueles ladrões.
Automaticamente aquele rei temeu. Só que o rei temeu e ele foi aonde? Buscar segurança, buscar ajuda de quem realmente poderia ajudá-lo naquela situação tão difícil. E quem é que poderia ajudar o rei Josafá? Se não o Deus de Israel, se não o Deus Todo-Poderoso. Amados, nós estamos vivendo os dias ruins. Nós estamos só tendo notícias ruins. Cada dia que passa aumentou o índice de mortos na nação brasileira por causa do Covid-19. Agora então está começando outro surto de dengue. São várias pessoas sendo acometidas do vírus da dengue, do mosquito da dengue, pessoas novamente doentes com outra enfermidade. Então é notícia ruim em cima de notícia ruim. E aonde nós iremos parar? Amados, nós vemos governo brigando contra governo. Nós estamos no meio de uma guerra, no meio de um fogo cruzado. Numa situação tão difícil que nós passamos hoje, ainda mais 15 dias parado. Eu posso falar com propriedade, porque eu sou comerciante, eu tenho loja aberta, eu tenho comércio aberto, e eu posso garantir que não é fácil. Mas também eu posso garantir que existe um Deus no céu que pode nos ajudar, que pode nos abençoar e que pode nos dar livramento. Queridos, aquele rei Josafá, no versículo 6, é interessante que ele chega diante de Deus e ele fala da seguinte forma em oração: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir? No versículo 9, ainda na oração do rei, ele fala da seguinte forma para Deus: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Amados, o rei Josafá, ele tinha segurança em Deus, porque existia uma promessa de Deus sobre o reinado dele. Existia uma promessa de Deus sobre o povo de Israel, sobre a nação de Judá. Que ainda que viesse tempos ruins sobre a vida deles, que existia um Deus no céu que detinha todo o poder para poder dar o livramento para eles e continuar concedendo tempos de paz e tempos de bonança. O rei Josafá tinha certeza que esse Deus, o Deus de Israel, mesmo no momento difícil, jamais iria deixar ele sozinho, jamais iria deixar ele envergonhado. Amados, nessa manhã eu pergunto para você, quem é o Deus que você tem servido? Você confia nesse Deus maravilhoso? Você confia em Jesus Cristo que diante de uma situação tão delicada como essa que nós estamos vivendo, você tem certeza de que Deus pode te livrar dessa situação? Você que tem comércio, você que é profissional autônomo, que talvez esteja numa situação tão delicada financeiramente, que mais 15 dias com as portas fechadas pode te levar até a falência. Queridos, eu quero te encorajar nesses dias. Independente de religião, eu não vim aqui para falar sobre a religião A, B ou C, ou a religião D, ou que essa religião é boa, ou que essa religião é ruim. Porque quem fala acerca de religião não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus na íntegra e tem certeza que existe um Deus no céu que possa mudar a história de todo e qualquer ser humano e de toda e qualquer situação, então ele não fala de religião, ele fala acerca desse Deus. Então hoje, queridos, eu quero te convidar a você buscar esse Deus, independente da tua religião. Eu quero te convidar a você, nesses dias, você entregar diante do Senhor a tua angústia, você entregar diante do Senhor teus medos, você entregar diante do Senhor teu temor, você entregar diante do Senhor o teu comércio, as tuas contas, a tua loja, a tua família, você que é profissional liberal, que você precisa que o cliente venha até você, eu quero convidar você a você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso que tu me dê ideias, estratégias para que eu possa ganhar dinheiro, ganhar o meu pão.
O ano passado, amados, eu orei a Deus e falei, Senhor, me dá graça, me faz achar graça diante dos clientes, que os clientes venham a me procurar. E pela misericórdia e graça do Senhor, eu trabalhei bem o ano inteirinho. E esse ano o Senhor continua me abençoando. Mas eu também sei de histórias que houve pessoas que afundaram financeiramente, abriram falência, infelizmente fecharam seu comércio. Queridos, que nós possamos ser como o rei Josafá, chegar diante de Deus e nos render diante dele e falar para Deus da seguinte forma, Deus, nós não temos outra opção. O que tu nos deu para o nosso sustento foi esse comércio, Deus. O que tu nos deu para o nosso sustento, Deus, foi esse carrinho de pipoca, Deus. Ou foi esse carrinho de milho verde, Senhor, ou foi essa bomboniere, ou foi essa livraria, independente do comércio. Mas que você possa chegar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu necessito, Deus, da tua misericórdia. Queridos, a oração de Josafá diante de Deus, quando Josafá ele se pôs a se humilhar diante de Deus e buscar a face do Senhor, isso fez com que Deus se voltasse para Josafá e trouxesse uma resposta para Josafá. E lá no versículo 12, diz o seguinte, ah, Deus nosso, porventura nos julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Versículo 13 fala assim, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Amados, toda aquela nação reconheceu que somente da parte de Deus poderia vir o livramento, porque o povo que vinha contra eles era um exército numeroso, um exército grande, um exército que vinha com grandes armas, com grande poder de destruição para poder destruir aquela nação e tomar aquela nação. Porém, todo o povo entendeu que naquele momento a única solução que eles tinham era se dobrar diante de Deus e buscar a face do Senhor e a misericórdia do Senhor. Queridos, que você possa estar convidando nesses 15 dias a tua família a buscar a face de Deus. Que você possa estar buscando, querido, na sua família, ajuda para que você possa buscar a face do Senhor. Que nesse momento de angústia, nesse momento de nervosismo, de incerteza, que você não venha perder a cabeça, que você não venha esmurecer diante das notícias ruins. O mensageiro do rei trouxe as notícias ruins. O rei Josafá temeu, mas em momento nenhum ele esmureceu na fé. As notícias não são boas, porém o Deus continua o mesmo. E é interessante, queridos, que lá no versículo 14, diz da seguinte forma, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. No versículo 17 fala assim, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amados, eu tenho certeza que o Senhor está preocupado com você. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem cuidado da tua família, do teu comércio e dos teus planos. Então, queridos, que nesses dias, nessas 2 semanas que virão, a partir de hoje, que você possa realmente buscar a face de Deus e falar para Deus, Deus, me dá estratégia de venda, Senhor. Me dá sabedoria, Deus. Senhor, que tu possa abrir portas aonde não tem, para que eu possa pagar minhas contas e o meu sustento, Deus.
Deus, que tu possa fazer o sobrenatural sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre a minha empresa, sobre o meu comércio. Amados, não desista, Deus tem um plano em tudo isso. O rei Josafá, ele não desistiu, ele recebeu a mensagem ruim, a mensagem ruim, e foi levar diante daquele que podia resolver o problema dele. Eu te convido, querido, a você colocar Jesus no teu barco, a você convidar Jesus para entrar na tua vida, no teu comércio e na tua casa, e você falar assim para ele da seguinte forma: Senhor, eu estou te dando a direção do meu comércio nas tuas mãos. Eu estou dando, Senhor, a direção da minha família na tua mão. Eu estou dando a direção da minha casa nas tuas mãos, Senhor. Eu confio, Deus, que tu é um Deus no céu, que tu pode e vai resolver o meu problema. Amados, o mesmo Deus que agiu diante daquela nação, naquela época, na nação de Judá, capital de Jerusalém, é o mesmo Deus que trabalha sobre as nossas vidas no dia de hoje. Não desanime diante das notícias ruins. Não desanime diante da situação ruim. Não desanime porque você vai ter que abaixar a porta e não poder trabalhar. Existe um Deus no céu que te ama. Existe um Deus no céu que está preocupado com o teu bem-estar. Existe um Deus no céu que, se você buscar Ele com interesse de coração, se você for sincero em buscar esse Deus vai te dar o livramento, esse Deus vai mudar a situação, esse Deus vai abrir portas aonde não tem, para que você possa vencer esse problema, para que você possa caminhar no dia ruim, para que você possa ser vitorioso no final dessa situação. Amados, eu posso falar com propriedade, porque eu também tenho comércio, mas eu posso falar com mais propriedade a respeito da providência desse Deus, porque são quase 50 anos vivendo na dependência desse Deus. Eu nasci dentro do Evangelho, cresci dentro do Evangelho, hoje eu sou pastor. Mas por que tudo isso? Porque existia um plano de Deus, mas dentro desse plano de Deus eu pude ver o quê? A boa mão do Senhor me sustentando em todos esses anos. Eu vi a boa mão do Senhor sustentando a minha mãe, eu vi a boa mão do Senhor sustentando a minha vida, sustentando o meu casamento e sustentando o meu comércio até o dia de hoje. Esse Deus é bom, Ele não falha. Ele se preocupa com você. Ele quer que você tenha o melhor dentro do seu comércio, o melhor dentro do seu casamento, o melhor dentro da sua casa. Em momento nenhum, abandone a situação. Em momento nenhum, se dê por vencido. Em momento nenhum, volte para trás e olhe para trás. Porque se você conquistou o que você conquistou, nada mais foi do que a boa mão de Deus te abençoando. Então não deixa os dias maus, os ladrões, que nada mais é do que Satanás, roubar a tua bênção, roubar tuas conquistas, roubar o suor do teu rosto durante tantos anos que você derramou o suor do teu rosto para que você pudesse ter o que você tem no dia de hoje. O Senhor colocou essa palavra no meu coração para que eu pudesse estar compartilhando. Então você que tem aí um deserto pela frente, como eu, muda a tua visão, para de reclamar, não desanime, não chore, mas olha para esse Deus, porque desse Deus virá a nossa salvação, porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para as nossas vidas e Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas no final dessa história. Assim como Ele foi com o rei Josafá e com a nação de Judá naquela época, como fala em 2 Crônicas capítulo 20, Ele é o mesmo Deus no dia de hoje e é o Deus que irá nos abençoar, é o Deus que vai te abençoar e é o Deus que vai dar livramento para você. Deus abençoe, uma boa semana, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu comércio. Não desanime, procura a face desse Deus, então você verá a boa mão do Senhor sobre a tua vida. Deus abençoe, uma boa semana, vitória na tua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.